Hello, boys and girls. This is Teacher Leo again for our conversation class. How's everybody doing? Is everybody doing all right? Olá, todo mundo está bem? Todo mundo tranquilo em casa, pessoal? Teacher Leo is back in the house, né? E de acordo com a liberação dessa aula, aproximadamente não, né? Essa aula vai ser liberada dia 28 de outubro. Então, a gente tem feito a nossa apresentação um dia antes, no dia 27 de outubro. Então, congratulations para aqueles alunos que participaram, que apresentaram, que se dedicaram, que deram o máximo de si na nossa feira americana, né? Vocês são grandes heróis e heroínas, tá certo, pessoal? E lembrem-se de uma coisa, esse tipo de projeto é a melhor forma de aprender, tá, gente? Então, não pensem que, eu não fiz porque não era assunto de prova. Olha, a gente não tá aqui para tirar nota boa na prova, não, gente. Tirar nota boa em prova não é fim, é meio, tá? Então, vamos todos nos dedicar a esses projetos, eles geram muito mais resultados do que a prova em si. Estudar para uma prova, gente, se estuda, já fui aluno, sei o que é isso, se estuda para uma prova num dia e no outro se esquece de tudo. Isso daí é besteira. Mas o que você estudou, o que você pesquisou, o que você fez com orgulho e depois você vê o seu resultado, esse fica para a vida. Ok? Então, vamos lá? Vamos começar a trabalhar, porque hoje a gente tem conteúdo para ver de conversation. Ok? Everybody's doing all right. Ok? Ok? Então, hoje a gente vai continuar cobrindo Unit 7, Amazing Animals. E a gente vai agora para a última sessão, né? A gente vai para o Bonus Magazine, ok? Pages 84 and 85, The Maasai Culture, ok? Esse povo, né? O povo chamado, esse povo, né? Chamado Maasai. Ok? A gente vai aprender um pouco sobre essas pessoas, né? Que vivem aí na África, né? São de origem africana. Se eu não me engano, Tanzânia, right? Quênia, Tanzânia. Mas não quero dar spoiler, né? Vem muita informação interessante, a gente vai aprender muito sobre eles hoje, alright? Então vamos lá, Amazing Animals. Let's go. The animal instinct. Bonus Magazine, esse que é a última sessão, né? Do nosso capítulo, tá certo? Então, quem tem alguma atividade, quem tem um assunto, quem tem alguma aula para dar aquela atualizada, vamos lembrar de dar aquela atualizada, porque, né, a gente, na próxima aula, a gente vai estar fazendo homework, a gente vai estar corrigindo o homework, e aí a gente já começa na Unit 8, e aí a gente já entra realmente reta final, né? Já é aquela última reta para a gente passar lá e receber a bandeirada, digamos assim. Então, vamos lá, vamos dar continuidade a nossos estudos, porque o mundo, assim, as coisas não estão paradas não, as coisas continuam andando, só que agora no novo normal, ok, gente? O novo normal é esse, tá bom? Então, a gente está aqui no dia 28, né? O governo determinou para o dia 31, apesar de que ele vem protelando desde julho, né? O governo vem enrolando a gente desde julho, se eu não me engano, era 31 de julho. Era aquela pressão maior do mundo que o governo tinha que dar um resultado. Até agora só liberou o médio e nada mais. Mas 31 de julho, de outubro, o governo ficou de dar uma resposta. Então, vamos aguardar. Vamos lá. Bonus Magazine. 5 things you need to know about the Maasai. Então, answer the questions, then talk to your classmate.
What does culture mean? Essa pergunta é uma pergunta excelente, gente. Porque cultura, o que é cultura para vocês? O que é que vocês entendem por cultura, né? Muita gente vai falar, cultura é música, cultura é artes, cultura é o jeito que um grupo de pessoas se comporta, né? E se a gente for lá mesmo para o significado da palavra culture, né? Lá no dicionário, cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Tudo aquilo que é feito pelo homem é cultura, tá? Então, não é só música, não é só arte, não é, né? Mas cultura, ele ganhou outro significado, né? Porque o que é que acontece? O que é que hoje se chama de cultura, né? É que, tá, é tudo que é feito pelo homem, mas às vezes o que é feito por um grupo, às vezes não, quase sempre, né? Feito por um grupo, é diferente do que é feito por outro grupo. Então, aqui, isso daí, essa diferença já passa a ser chamada de cultura. Se faz uma roupa de um jeito num lugar, né? Se faz uma roupa de um jeito aqui, em outro lugar, essa roupa ela muda a forma de fazer, a forma de usar, a forma de manusear, já é considerada outra cultura. E aí eu vou num exemplo, mas existem tantos outros exemplos, né? A gente vai trabalhar em cima de tudo, né? Praticamente tudo, até a forma de se vestir, até a forma de se agir, até a língua, até os hábitos, né? Até o meio ambiente que nos cerca, nos faz ter que se adaptar a essa nossa realidade ou a realidade de outra cultura. Então, cultura basicamente é isso, né? É essa diferença de produção entre povos, né? Então aí a gente já vai na sequência aí já vai para a pergunta número 2. What are some of the cultures in your country? E aí outra pergunta excelente, né? A gente tem a sorte, digamos assim, a sorte, tá? De viver num país de culturas mais variadas possíveis, né, gente? A gente tem praticamente em cada estado uma cultura, digamos assim, né? A gente praticamente sai de um estado para outro, já muda a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar, a forma de produzir as coisas. Recife e João Pessoa são as capitais mais próximas do Brasil, tá? Dá em torno de 100 quilômetros, mais ou menos. E ainda assim você encontra a diferença do falar, do agir. É muito parecido, o pessoal de João Pessoa com o de cá, mas já muda, né? Já muda, uma cidade menor, então os hábitos das pessoas já são diferentes dos nossos hábitos. Então, é como eu disse, né? O ambiente que nos cerca, né? Mas assim, é muito próximo geograficamente, o clima é muito parecido, né? Assim, a colonização parecida, não foi a mesma, mas é parecida. Então, assim, mas mesmo assim já dá uma diferenciada. Se for mais distante do Natal já é diferente, se for Fortaleza já é diferente. Se for para outra região, aí é que fica diferente mesmo, né? Aí é que vai diferenciar de verdade. Então, nosso país é incrivelmente cheio de culturas, até se você dentro de Recife, dependendo da área, se for para uma área mais de periferia, já existe uma cultura, uma forma de agir diferente. Se for para um bairro mais nobre, já é outra cultura. Então, até dentro da própria cidade, a cultura difere, né, gente? Isso não é só aqui em Recife, não, tá? Isso é em qualquer lugar que você vá no planeta Terra. É diferente, tá certo? Então, a gente vai falar aqui sobre uma cultura bem diferente da nossa, a Maasai. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, Maasai. Ok? Então, read the magazine article. Tá? Então, vamos lá. The Maasai are an extraordinary people with an even more extraordinary culture. Então, o povo Maasai, né? É um povo extraordinário com uma cultura ainda mais extraordinária, tá? Então, aqui tem um mapa, ó, Quênia, aqui está Quênia e aqui está Tanzânia, né? Então, vamos lá. Vamos coletar informações
e depois a gente vai pesquisando mais a respeito, né, deles, tá bom? Vamos lá. Então, there are over 1 million Maasai. The Maasai are a great in number. Né? Os Maasai são muitos numericamente falando. The most recent record says that there are 841,622 of them in Kenya and 430 in Tanzania. Então, digamos, os censos, os últimos censos, né, indicam que existe em torno de 841 mil, mais ou menos, no Quênia, nesse país aqui, né, Quênia. Para quem não sabe, isso é na África, tá? E 430 mil na Tanzânia, né, ou Tanzânia, ok? Their language is called Ma. The Maasai language called Ma is spoken but not generally written. Então, a língua deles, o Ma, é falada, tá? Mas não é, ela não tem uma escrita, não tem uma escrita bem definida. When you have such a strong oral tradition, there's almost no reason to write anything down at all. Então, quando você tem uma tradição oral, né, uma forte tradição oral, praticamente não há razão para se escrever nada, ok? Então, assim, bem rústico mesmo, né? Bem, assim, eles não têm nenhuma escrita definida, né? Então, praticamente, eles são uma tribo, né? Digamos assim. E eles têm uma cultura bem diferente, bem interessante. Vamos aprender mais sobre isso daí. Ops. Aqui já passou. Page 84 and page 85. Their cows are their lives. Cows comes before everything else for the Maasai. Então, as vacas vêm antes de tudo para os Maasai. They are the single most important aspect of their lives. Esse é a coisa mais importante da vida deles, são as vacas deles. The Maasai men take great pride in herding, as their cows are the most prized possessions. Então, os homens, né, eles são quem cuidam das vacas. Então, eles cuidam de manter. Herd é manter ali o grupo ali unido, né? Já que as vacas são as coisas mais preciosas que eles têm. Uma das características, né? Bom, não é à toa, né? Não é à toa. Como eles são assim um povo, né, bem rudimentar. Então, na época, né, na época lá mais rudimentar, na época da revolução da agricultura, era isso, né? Era o que havia de mais importante, era a agricultura, era o que era plantado, e os animais, era uma questão de sobrevivência. Então, com eles também não deve ser diferente. Talvez no caso deles ainda mais, por conta de quê? Por conta da característica número 4 deles, né? Na característica número 4, they're nomads, né? Eles são nômades. Para quem não sabe o que é que significa nômades, significa que você não para em um lugar, você está sempre em movimento, está sempre saindo de um lugar para outro. Você não fica feito nós, né? Nós seres, depois da revolução da agricultura, a gente meio que parou de ser nômade, né? Mas ainda essa necessidade, existe uma necessidade latente, né, do ser humano dele sair daqui para ali, né? Eu estava até dando aula para o 8º ano, gravando a aula do 8º, e aí falando sobre Marte, né? Como tem pessoas que vão explorar Marte só com o ticket de ida. As pessoas não vão voltar, eles vão ficar lá. Então, e tem uma brasileira no meio, a propósito. Então, assim, a necessidade do ser humano desde na Revolução Industrial, você imagina, bom, o camarada achou um jeito aqui de produzir algo, esse algo vai sempre dar um sustento, tendo uns animalzinhos, uns animais, né? Tudo ok, né? Para que sair? Para que sair, né? Mas não, mas o ser humano ele sempre, isso daí não é de hoje, né? Até nos tempos modernos, tem uma pessoa que sempre alguém que sai e diz assim, isso daqui não é para mim, eu quero ir para um lugar diferente, né? Então, interessante. Então, voltando aqui para eles,
They move themselves and their livestock based on seasonal rotation. Então, eles se movem e o livestock é como se fosse o rebanho deles, assim, né? Tudo que eles têm vivo, assim, os animais deles, né? Vão junto com eles baseado nas estações, né? O que é interessante porque não deve fazer tanto frio lá na África, né? Mas eu posso estar errado também. Deve ter lugar na África que é bem frio. Não sei. Bom, vamos lá. Mas pode ter outra razão. They hunted lions. Going on solo hunt for a male lion is seen by the tribe as a display of great courage and strength. Então, olha, eles têm esse hábito, né, de ir caçar um leão, né? Um leão, male lion, macho. E sozinhos, eles têm essa tradição de irem caçar um leão só uma pessoa caçar um leão. É visto pela tribo como uma forma, uma demonstração de coragem e força, né? Então, se você quiser se transformar num líder e alguma coisa assim dentro da tribo, é uma forma de demonstração de força, né? Então, vamos lá. Antes da gente fazer essa atividade, vamos ver aqui mais informações sobre esse povo, né? The Maasai, não Malaiba, Maasai, né? Tá falando Malai. É Maasai, né, gente? É Maasai. Maasai people. The Maasai are a Nilotic ethnic people indigenous from the Nile. Tá. Ok, então eles são da região do Nilo. Eles originam do Nilo, que é, para quem não sabe, né, para quem não estudou ainda história antiga, o rio Nilo é onde surgiu uma das primeiras civilizações, se não a primeira civilização. Até hoje não se sabe quem surgiu primeiro, se os egípcios ou se o povo lá do Mediterrâneo, né? Mediterrâneo não, desculpa, gente, do Tigres Eufrates, né? Que hoje é o Oriente Médio, né? Hoje, se eu não me engano, é onde fica o Iraque. Então, eles são originários ali da região do Rio Nilo, que onde fica o Egito. Eu também não sei se o Rio Nilo ele ultrapassa o Egito. Pode ser também que seja isso, né? Bom, and they grew up in northern, central and southern Kenya and northern Tanzania. They're amongst the best known local population, intentionally due to their residence near the many game parks in the African Great Lakes. Então, eles ficam dentro de umas reservas, né? Tem reservas ali, então eles são bem conhecidos por conta disso, tá certo? And their distinctive costume and dress. Então, a forma como eles se vestem também é bem característica. The Maasai speak the Maa language. Maa language. A member of Nilotic language. Então, aí ó, surge ali na região do Nilo, né? Assim, faz todo sentido, né? Assim, as primeiras civilizações sempre surgem perto de rios. Rios ou bolsões de água, né? Porque água é vida. Você precisa de água para sobreviver para tudo. Então, e água doce, não é de água salgada. Então, faz todo sentido que a vida suja. E aí existem o que eles chamam de Nilotic languages, várias línguas que surgem da região do Nilo, porque provavelmente muitas civilizações surgiram ao redor do Nilo. Né? Family, they're related to Dinka. Então, várias línguas. Except for some elders living in rural areas, most Maasai people speak the official language of Kenya e Tanzânia. Então, eles também falam a língua lá do Quênia e da Tanzânia, que é o Swahili. Swahili é a língua, parece a língua oficial. Swahili people, língua franca of the African Great Lakes. Então, é a língua mais comum daquela região ali. Tanzânia e Uganda. And English. English. Ok. Então, não sabia que se falava inglês lá, né? Maasai population has been reported as numbering one, ok? Tem dizendo mais de 1 milhão, né? De acordo que vai de encontro
ao livro da gente. Agora aumentou, de 2019, olha, tem 1 milhão e tanto. Em 1989 tinha 377 mil pessoas. Então, assim, parece que deixaram eles em paz, né? Acho que alguém atacava eles e deixou em paz. Tanzania and Kenya government have instituted programs to encourage the Maasai to abandon their traditional semi-nomadic lifestyle. E aí eu estava falando, né, gente, sobre a nômade, né? Tem tentado convencer eles a parar, né? Com essa tradição de estarem se locomovendo. But they have continued the age-old customs. Many Maasai tribes through Tanzania and Kenya welcome visits to their village to experience their culture, tradition, lifestyle in return for a fee. Então, quem se interessar em conhecer um pouco da cultura deles, eles não tem problema, eles recebem numa boa, sem problema nenhum, não são agressivos, mas cobram uma taxinha, né? Porque pode girar o que for cultura, né? Falando de cultura, né, gente? Pode falar o que for, mas o tal do dinheiro, olha, parece que é um negócio assim, aculturado em tudo, né? Então, history. Vamos lá. A gente já viu um pouco da história, né? Origin, migration and assimilation. According to the oral history, né? Porque a gente viu isso, né? Que eles quase não têm escrita, né? Então, foi originado ali perto no Rio Nilo, né? Então é isso aí. Ok, circumcision. Eles também fazem circuncisão das crianças, né? No caso dos meninos, né? Circuncisão, para quem não sabe, é arrancar aquela parte de cima da pele do pênis. Então, é uma tradição que eles têm. Outros grupos também têm essa tradição, como os judeus. Os judeus, por exemplo, são bem clássicos, né, em fazer circuncisão. Eles têm esse hábito também. Uma coisa bem cultural, ok? Settlement in East Africa, né? Parece que eles foram um povo nômade, mas eles meio que se situaram no lugar. Mas eles parecem que gostam de continuar andando, tá bom? E aí foram criadas reservas, né? Reservas nacionais, reservas ambientais na região onde eles moram. E aí ficou mais fácil para eles sobreviverem, né? Amboseli National Park, no Quênia, Nairobi National Park, Masai Mara, ok. Samburu National Reserve, Lake Nakuru National Park, and Tsavo, em Quênia, and Lake Manyard. Então, são a área em que eles usam essa área para sobreviver. Ok? Então, ó, interessante aqui sobre a história deles. Ó, the Maasai people stood against slavery, live alongside most wild animals, with an aversion to eating game and birds. Então, eles se revoltaram contra a escravidão, eles não aceitaram a escravidão e viveram com animais selvagens. Foram para dentro da mata, né, sobreviver, mas eles não gostam de comer aves. Maasai land now has its finest game areas. Condemn traffic on human beings. Outside looking for people to slave on the Maasai. Ok. Essentially, ok. Genetics, a parte da genética. Etogenes, aqui é bem específico, né? Sunlights aqui. Não conseguiria explicar essa parte da genética aqui. É muito a culture, a parte cultural. Eles são strongly patriarchal in nature. Okay? Então, né, patriarcal, uma cultura bem patriarcal. Então, o homem predomina, tá? Eldermen sometimes join for retired elders and most
Full body oral laws, tem leis, mas são leis orais. Formal capital punishment is a known. Normally payment cattle will settle matters. Então, se tiver algum problema, geralmente o pagamento é com boi, né, com gado, ok? Então, substância fala monoteístic, eles são monoteístas, então eles acreditam em um Deus, ok? Has a dual nature, black God and red God, ok? Interessante. Tá. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos ver a questão de religião. Have also adopted Christianity. Então, alguns são cristãos e outros são islâmicos. Islam. Então, nem todos seguem a religião deles. Ok? Lifestyle, it's cattle, como a gente já viu, né? Cattle or cows, né? Eles vivem muito disso. E por aí vai. Influences from outside world. Então, a questão religiosa, sem sombra de dúvida, aí exerce uma força grande, né, pessoal? Na questão aí, porque certamente eles tinham a religião deles e agora eles seguem outras religiões, como a cristã, a religião cristã e a religião islâmica, alguns deles, né? Então, assim, realmente muita informação interessante sobre esse povo, tá certo? Loss of cattle, lack of available range land, social organization. Massacre is the age set. Então, a idade é determinante aí, ó, na hierarquia cultural, social. Young boys are sent out with calves and lambs as soon as they can toddle. Assim que se transformam em pequenininho, 2, 3 anos, já vão cuidar dos livestock, né? Dos animais. Mas eles brincam muito. Uma sessão de ritual beatings. Eita, agora também às vezes existem uns testes, né? Para eles mostrarem coragem. As meninas ficam mais com obrigações mais leves, como cozinhar e ordenhar, né? Milking. Skills which they learn from their mothers at an early age. Então ficam com a mãe e os meninos ficam com os pais. Generation of morons, warriors. Então eles têm os guerreiros dele, ó. So most boys between 12 and 25 have reached puberty, part of the previous age set. One rite of passage is a circumcision. Então, a circuncisão, né? Feita sem anestesia. Oh man, dangerous and unsafer conditions. You know, because they must endure the pain. Então, a circuncisão é feita sem anestesia. Talvez com um pouco mais de higiene, mas sem anestesia, porque eles têm que sentir dor. Eles têm que sentir a dor para mostrar que cresceram, se transformaram em homem. Ok? Muita gente vai dizer, isso é um absurdo, Gente, é cultural. Isso daí, felizmente, certas coisas, né? Não faz mal, não vai causar um mal eterno para a criança, né? Eles já crescem com essa tradição, então não é algo, eu acredito que não seja algo que cause um trauma neles, né? A circuncisão é algo que não prejudica a saúde, né? A questão toda é fazer de maneira segura, porque pode causar, né, uma infecção. E aí a criança pode morrer por conta disso. The mothers, kneelers and young men will live. Então, quando eles são feitas a circuncisão, vão morar com a mãe. For protection. E aí é protegido, a mãe protege por um tempo, né? Mas depois eles seguem o caminho deles, tá? Graduate become junior elders. E aí tem toda uma sequência. Young women also undergo excision. Female circumcision. Oh my God. Oh my God. As meninas também sofrem isso.
Meio Jack. Oh, man. Agora realmente é uma parte mais complicada, né? Porque eu acho que para a menina isso daí vai causar vai causar algum dano. Bom, anyway, enough, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para a atividade 3 agora. Né? Isso daqui é sobre a gente, na verdade. Complete a table about your family and your country. How many people are there in your country? Olha, que eu lembre da última vez que foi feita, né? There are, vou botar aqui até aqui maior, né? 210 million people in Brazil, né? 210 milhões de pessoas. A última vez que eu ouvi falar. Então, eu posso até estar errado, pode até ter mais no momento, né? É possível. Houve aí um período aí, conta da questão da Venezuela, tudinho, houve uma imigração grande. Provavelmente no próximo censo vai ter aumentado. Mas, se eu não me engano, até o último foram 210 milhões. What languages do people speak in your country? Que línguas, né? A gente fala aqui no Brasil. Bom, português, sem sombra de dúvida, né? Português impera, né? Fortemente. É um dos poucos países com dimensões continentais feito o Brasil que você tem uma língua imperando tão forte, né? Que é o caso da gente, o português. E até por essa dificuldade, o Brasil é um dos poucos países que tem uma população tão grande com tão pouca gente falando inglês, porque a gente mesmo do Nordeste, para a gente sair daqui, para encontrar alguém que fala outra língua, é uma dificuldade, a não ser que seja alguma tribo indígena, alguma coisa, né? E aí eu vou colocar aqui logo em seguida, indigenous languages, né? Languages deve existir, certamente que existe, né? Em algum lugar aqui do Nordeste, na Amazônia principalmente, aquela região ali, né, do central do Brasil, centro do Brasil, deve ter. Aí eu também colocaria aqui Spanish, né? Eu sei que se fala uma espécie de espanhol, portunhol, castelhano, ali nas fronteiras. A gente também, para a gente do Nordeste, assim, professor, eu nunca vi ninguém falando espanhol por aqui. Talvez para a gente não, como eu estou dizendo, a gente está isolado, a gente está aqui do lado do mar, mas nas fronteiras ali vai ser muito comum se desenvolver um portunhol, ok? E por fim eu colocaria como segunda língua, né? Vou colocar English aqui, colocar English, mas assim, mais como uma forma de uma segunda língua que as pessoas falam, né? Mas não como algo que rotineiro, tá? What are some important animals? Oh boy. Aqui a gente tem, né? A gente tem, eu acho que important cattle, né? Que é gado, né? Sheep, né? Sheep, né? Que na verdade sheep seria ovelha, né? Seria goat, body, né? Que outro tipo de animal? Fish, né? A gente aqui do Nordeste, a gente come muito peixe. Seafood, né? Seafood, sea animals. Na verdade, que animals? Sea animals, né? Animais marinhos, de uma maneira geral, fazem parte da nossa culinária. O que mais, gente? Chicken, né? A gente come muito frango. Chicken. Que mais? Peru, a gente não tem um hábito tanto de comer peru aqui no Brasil. Turkey, não tem tanto esse hábito, né? Que outro animal a gente consome? Pig, né? Pork, carne de porco. É muito comum aqui no Brasil comer carne de porco. Algumas pessoas não comem, mas tanto é que a nossa assinatura, né? O nosso prato assinatura do Brasil é a feijoada. E a feijoada vem de quê? Do porco. Ok? Is your family nomadic? Well, hold on there. A maioria das pessoas vai colocar no.
But eu vou colocar aqui maybe, porque eu, por incrível que pareça, eu tenho esse espírito nômade, né? Tanto é que eu fui viver em outro país, vivi 10 anos em outro país, e digo mais, eu só voltei para o Brasil porque eu sou casado e tal, porque minha esposa gosta daqui, quer viver aqui. Mas eu, por mim, eu viveria, cada 2, 3 anos, viveria num país diferente. Então, eu sou muito nômade. Eu particularmente tenho uma cultura muito nômade, e eu acho que a minha família também tem, porque eu tenho uma irmã que morou em Portugal já, eu tenho uma outra irmã que hoje mora nos Estados Unidos e não pensa em voltar. Então, assim, eu diria que a minha família é uma família bem nômadezinha, né? Mas o conceito não é exatamente o mesmo, né? Porque nômade é aquela que não para, está sempre se locomovendo, sempre andando, né? Eu, eu, eu sou um pouco nômade. Eu gostaria de estar me movendo de um lugar para outro, conhecendo lugares diferentes. Mas a maioria das pessoas não é assim. Do people hunt in your country? A resposta seria yes, they do, né? They also fish. Né? As pessoas caçam. Não aqui, não onde a gente mora, que na região Nordeste praticamente a gente acabou com tudo, né? Acabou com os animais. Nem existe mais animal para caçar aqui, animal grande. O que é que a gente caça aqui? Não tem um caçar. Né? Talvez uma cobra, caçar uma cobra, talvez caçar, mas não existe animal para a gente caçar, né? Então, mas, assim, as pessoas lá na Amazônia, as pessoas lá na região central, elas têm mais o hábito de caçar, né? De sair para caçar capivara, javali, né? Então, é por aí. Mas aqui não tem. Mas a gente está falando de um país de dimensões continentais, né? Um país, a gente começou falando sobre isso no começo da nossa aula, né? A cultura, né? O Brasil é um país gigantesco, então culturas das mais variadas. Então, o que é diferente para a gente aqui pode ser super normal para outras pessoas em outras regiões do país e vice-versa, né? O que é super diferente para eles, para a gente é a coisa mais comum do mundo, né? Por exemplo, conheci brasileiros que nunca viram o mar. E aí eu ficava impressionado, dizia, meu Deus, como é que a pessoa nunca viu o mar? Mas eu nasci, né? Nasci numa região cheia de praia. Mas tem pessoa que nunca nem viu o mar. Então, para vocês terem uma ideia, gente, de como vivências, né? Culturas, formas de vida diferentes, tá bom? Então, gente, that's it. Encerramos aqui a nossa carreira aqui com o nosso conteúdo aqui da Unit 7, tá certo? Então, vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso homework, tá? O nosso homework. Estudar páginas 84 e 85, tá certo? Do nosso livro. Lembrando sempre que isso daqui é conteúdo, sim. Esse assunto interessante, isso faz parte da língua, isso faz parte do aprendizado, e é para isso que vocês estão aqui, para aprender, tá certo? E atualizar as atividades do workbook, né? Da atividade de homework. Fazer o homework de vocês, que, se eu não me engano, né, vai da página, vai até a 139 e começa lá na página 136. Então, façam essas atividades, porque na próxima aula a gente vai corrigir isso daí, e não é para simplesmente vocês assistirem e copiarem, porque senão vocês não aprendem nada. É para conferir, se certificar de que acertaram a atividade, ok? Para finalizar, a mensagem, tá? Minha mensagem positiva da semana, que é essa daí. If you are positive, you see opportunities instead of obstacles. Então, se você é positivo, você vai ver oportunidades ao invés de obstáculos, tá? Muita gente, quando traça uma meta, diz, mas tem essa dificuldade, mas tem aquela, mas tem isso, mas tem aquilo. Se você pensar de maneira positiva, você não vai ver esses obstáculos. Você vai ver algo como algo a ser superado. Mas não tem problema, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar até atingir o seu objetivo.
Ok, boys and girls, então com isso, Teacher Leo se despede de vocês. Deseja a todos vocês, hoje é quarta, dia 28, né? Tem dia 29, quinta, e dia 30, que é sexta, e aí já tem o feriadão. Alright? Então, see you guys around. Take care, enjoy your holiday.